Olá a todos, professor Ronaldo de Faria, e hoje vamos discutir um assunto de extrema importância, que é o estudo de relações étnico-raciais, ou o ERER, aqui para as escolas do estado de São Paulo. E para fazer esse debate, é claro que eu estou com professores também da escola que eu dou aula, que é o CEJA, que são grandes professores que vão fazer excelentes contribuições e vai enriquecer cada vez mais esse debate. Estou do lado aqui do professor Luiz, do professor Rideu e, é claro, da professora Ana Paula. Beleza? Então, professora Ana Paula, se apresenta pra gente aí. Olá, Ronaldo, boa noite. Boa noite, professor Luiz. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer contribuir com essa fala sobre o ERER e eu espero que seja um vídeo bacana aí que vocês aproveitem. Obrigado, e a gente vai, e com certeza você vai trazer contribuições maravilhosas para esse vídeo. E também, é claro, o professor Luiz, professor de História, se apresenta aí pra gente aí, meu amigo. Boa noite a todos. Boa noite, professor Rideu, professor Ronaldo, professora Ana. É um tema interessante, temos uma discussão bastante concreta e objetiva sobre esse tema, que ele influencia na nossa sociedade. Maravilha! E é claro, o nosso grande professor Rideu, que também é meu colega de física lá do CEJA Osasco. Se apresenta aí, meu amigo. Boa noite a todos. Boa noite você que está assistindo. Meu nome é Rideu Santos, sou amigo do Ronaldo, professor de física, né? Também conhecido no CEJA e pelas escolas de Osasco como professor Muchacho. Vamos fazer boas contribuições nessa reunião. Com certeza, vamos sim. Olha, hoje a gente vai discutir um assunto de extrema importância, que é o ERER, e principalmente na questão de racismo estruturante e cotas raciais. Mas é claro, vamos para a nossa vinheta. É isso aí, voltamos então para esse vídeo sobre o ERER. Professor Luiz, nos ensine o que é racismo estrutural. Responsabilidade, professor. Bom, 300 anos de escravidão. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Então, durante esses 300 anos, era natural você ter um escravo, fazia parte da lei, né? O que acontece? A partir de 1888, porque às vezes as pessoas têm uma visão romântica da abolição, que uma princesa foi lá, pegou uma caneta e decretou uma lei. Olha, agora acabou a escravidão e os negros estão livres. Não foi bem assim. Primeiro na Europa, chegou um sistema de organização econômica da sociedade que bateu lá na Europa. E aí, poxa, como que eu vou te chamar de sistema de organização econômica de uma sociedade? Ele falou, não, pode me chamar de capitalismo. E aí um dia ele bateu aqui no Brasil também. Então, quando isso aconteceu, quando o sistema de organização econômica, que nós vamos chamar de capitalismo, chegou aqui no Brasil, esse sistema ele não permite mão de obra escrava, ele também não permite mão de obra servil. Então, feito isso, né, capitalismo chegando, porque o capitalismo é assim, é uma roda. Você precisa produzir e consumir. O escravo só produzia. Bom, o escravo não consumia nada, ele só produzia. A partir daí, abriu o Brasil para imigração. Então veio os italianos, os japoneses, veio gente de bastante, de vários lugares do mundo, e não teve nenhum tipo de planejamento para o escravo, porque a economia brasileira, nesses 300 anos, ela foi baseada, né, na escravidão, no escravismo. Né? Então, existiam aqui no Brasil muitos escravos. E a partir desse momento que nós vamos ter a Lei Áurea, 1888,
não teve nenhum plano para onde que essas pessoas iam, onde essas pessoas ficariam. Então, é aí que a gente está falando do racismo estrutural, né? O que é o racismo estrutural? Começou lá, a partir de 1889, nós vamos ter a proclamação da República, nós vamos ter essa sociedade brasileira, a formação do Brasil. E era comum, a partir de então, a sociedade vê o cidadão livre e negro como um cidadão de segunda classe. Era normal, isso era natural. Então esse é o nosso racismo estrutural, né? Se nós estivéssemos fazendo uma casa, a nossa sociedade fosse uma casa, o racismo estrutural seria o cimento. Tá lá na base, né? Tem um outro fato importante que eu preciso falar também, que em 1885 nós teremos aí a partilha da África, né? Os povos europeus, né, industrializados, eles vão para a África e vão partilhar a África de acordo com seus próprios interesses, com uma suposta ajuda, tal, né, através de uma coisa chamada darwinismo social, que vai falar que alguns homens têm mais direito que os outros. Então, essas pessoas, né, os 15 países industrializados, eles vão para a África porque lá tem ouro, diamante, petróleo, e dividem a África de acordo com os seus próprios interesses. 3 anos depois, nós temos a abolição da escravatura aqui no Brasil. Então você vê que era natural você ver o negro como uma pessoa de segunda classe. A segunda Constituição do brasileira, que é de 1891, ela vai falar que quem pode votar? Bom, quem pode votar? Homens maiores de 21 anos, alfabetizados. Você novamente exclui o negro, né? Então, isso eu estou fazendo essa introdução para falar da estrutura da nossa sociedade. A gente fala muito em racismo estrutural, mas nunca é explicado esse racismo estrutural, né? Então, como esse racismo estrutural é um pensamento natural, é uma coisa que se torna natural na sociedade. Como você se livrar de 300 anos de escravidão? Como você se livrar de 300 anos de escravidão? E aí, a partir de 1888, não teve nenhum plano de incluir esse trabalhador negro no mercado, né? E também não teve nenhuma compensação, né, para ele por ter trabalhado anos e anos, trabalhar de forma forçada, né? Não teve nenhuma compensação. Ao contrário, nós vamos ter através da ciência aí alguns cientistas, né, pensavam, não vou entrar nesse mérito, um termo chamado eugenia, né, que é um termo grego que significa bem-nascido. E através da eugenia acreditava-se que até 1950 não teria mais nenhum negro no Brasil. Então é um tema polêmico, é um tema que precisa ser bastante debatido, esse tema de cotas. Então, só para a gente entender um pouco como que foi fundado esse racismo estrutural. Eu espero que eu tenha sido claro, né, nessa questão. Okay. É bem interessante essa parte das cotas, que quando foram introduzidas nas universidades, a princípio eles achavam que teria alguma perda, né, por conta que o negro ou a pessoa de baixa renda estaria entrando, né, tanto homem quanto mulher. Só que, na verdade, nas primeiras avaliações que tiveram seus primeiros parâmetros, é interessante que teve uma certa defasagem. Então o pessoal já teve aquele primeiro impacto, né? Só que conforme continuou ingressando novos alunos que eram cotistas, isso caiu por terra, porque eles observavam que o aluno, mesmo tendo todas as dificuldades que se apresentavam para eles conseguiram ter notas equivalentes, ter praticamente o mesmo nível em nota, em desempenho. Então, ou seja, apesar das dificuldades que se apresentavam no início, por ter uma dificuldade financeira, às vezes ter que trabalhar e estudar, que é um fator extremamente dificultante, né? Mas que mostra que se a pessoa tem essa oportunidade de ingressar
nas universidades, mesmo que seja por um veículo que seja essa cota, ela mostra que o resultado acadêmico ele é positivo e que eles conseguem bater de igual para igual. E olha que interessante, se vocês olharem aqui do meu lado, eu apresento duas doutoras, certo? Que se incluíram nessa condição de cota, que precisaram dessa condição e hoje têm trazido grandes pesquisas, têm trazido grandes contribuições para a sociedade e para nosso Brasil também, né? A professora doutora Ana Benedite e a doutora Nicéia Araújo. Essas duas doutoras com formação em Química, mestrado e doutorado, só que uma na área da educação e a outra na área de pesquisa, trazem bastante conteúdo, trazem bastante contribuições que poderiam ter muito mais pessoas como ela, só que como a gente já explanou sobre o racismo estruturante, impede de outros talentos como os dela, assim como também de outras minorias também que não são valorizadas, que poderiam estar contribuindo e fazendo mais. Só que ao invés disso, como sociedade, infelizmente, olha o que a gente tem. Então, a condição de cotas que poderia estar beneficiando mais pessoas como isso daí para poder gerar mais equidade, infelizmente, como sociedade, acaba gerando o quê? Possibilidades de fraude. Olha só, essa notícia de uma universidade do Distrito Federal, onde a universidade teve que expulsar 15 alunos e ainda caçar alguns diplomas, porque a pessoa fraudou o processo de vestibular e de ingresso da universidade por se considerar cotista. Então olha só que coisa, a gente poderia estar fazendo muito mais pela sociedade, mas infelizmente também há fraudes no sistema. Então é esse tipo de coisas que a gente tem que continuar fiscalizando sempre e continuar trabalhando para que isso não se aconteça mais. Poder mitigar, mas é claro que também tem que ser acompanhado com várias outras políticas públicas para poder gerar verdadeiramente a equidade. E quem tem mais propriedade para falar isso, né, do que eu falo, é a professora Ana. Comenta um pouquinho aí sobre essa condição social, como a gente vai chegar nessa equidade que a gente tanto precisa. Eu vou aproveitar, pegar um pouco do gancho da fala do professor Luiz, né, para refletir um pouco, Ronaldo, sobre a importância, né, da importância da cota. Mas também acho que é importante a gente ressaltar que assim, as cotas é um processo de luta do movimento negro, né, do Brasil, que vem lutando, né, tentando esse reparo ao longo da história, né? Então, assim, eu particularmente vejo a política de cota como uma vitória, né? Claro, sendo primeiramente uma mulher negra, né? No meu local de fala aí, eu acho isso importante ressaltar. Então, eu gostaria de refletir, a princípio, sobre a importância da política de cota, tá? Então, assim, a cota educacional, ela faz parte da política de uma ação afirmativa. Então, o que isso significa dizer, né? Que é uma política pública, que ela tem como objetivo essa igualdade, né? Equiparar todo esse contraste histórico que o professor... Trazer equidade, né, para a sociedade, né? Todo esse processo curto aí, longo, que o professor Luiz resumiu para a gente, esse reparar, né? Ou seja, inserir, né, o negro, o pardo, o indígena nas universidades públicas, né? E claro, se a gente olhar, não precisa nem de dados estatísticos. Qualquer pessoa que for numa universidade pública, ela vai ver que a maioria do público, dos estudantes presentes, são brancos, né? Eu não sei se alguém quer dizer alguma coisa a respeito disso, né? Quando vocês estavam cursando, né? Quantos negros tinham na sala de aula? Né? Então, a política de cota, a gente tem que pensar a importância dela nesse sentido. Deixa eu só falar a minha experiência. Pode falar. Em 1986, eu vou revelar a minha idade, né? Eu estudava na FMU, na Avenida Liberdade, né? No prédio de História. E o único negro que, pelo menos eu
consegui ver lá, era eu. Era só isso. É verdade. Também uma experiência pessoal também, né, que eu estudei em universidade pública também, minha primeira graduação é na FATEC São Paulo, e realmente é como a professora Ana trouxe, é aquele mundo totalmente surreal, né, da pessoa ideal branca, né, que não é basicamente o modelo da nossa sociedade. Sim, sim. Então, olha, você vê, se a gente parar para pensar, então, qual é essa importância, a gente tem que retomar um pouco, né, a história do Brasil, né? Não houve nenhum reparo num aspecto econômico, político ou social, né? Tanto com os povos indígenas e com os negros, né? O que houve, a bem da verdade, foi só política de exploração. Né? Então, o que se configurou? Aí se configura também todo esse cenário que a gente tem hoje, que é essa desigualdade social, né? Em todos os sentidos. Claro que a gente está visando aqui só a questão das cotas, né? Da igualdade racial. Né? Então, a política de cota, ela busca esse reparo histórico com esses grupos que não tiveram essa oportunidade. Né? Então, logo, além do reparo histórico, ela tenta também romper com essa desigualdade no âmbito do ensino superior, da universidade pública, e para além, se a gente pensar também, para as outras gerações, né? Então, assim, que não seja tão defasado. Eu sou a única na minha família que conseguiu ter acesso à universidade privada, né? Que é uma referência aqui, eu estudei na PUC São Paulo, mas é uma universidade de renome aqui em São Paulo, né? Mas a universidade pública, eu entrei através do mestrado, e foi também um processo muito doloroso, né? Então, acho que eu também gostaria de trazer um pouco como que é essa vivência das pessoas negras no universo da universidade pública, né? É um processo também de luta diária, de resistência, porque você tem que passar por essa... além do trabalho, né? Você tem que reaprender algumas coisas que lá no ensino da educação básica você não teve acesso, né? Então, é uma luta diária, mas ela é importante, porque se não tiver essa política, como é que a gente vai inserir? Como é que a gente vai ter esse reparo histórico? Isso é verdade. Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso continuar a minha fala? Isso é verdade, professor. Olha, basicamente estamos tendo uma aula do que a sociedade deveria estar pensando em políticas públicas. Infelizmente, a nossa sociedade não vê uma construção de equidade para a nossa sociedade. E até mesmo nos casos que a gente, o próprio colega que o Rideu também trouxe, de que não há diferença de pontuação, mesmo tendo essa oportunização para gerar equidade. Temos muitos pesquisadores que são negros também, que estão trazendo ciência e poderiam ser muito mais, né? Assim como também a própria professora Ana trouxe também nessa segregação natural que tem nas universidades, e que é onde deveria ter mais pessoas lá, que deveria ser mais o retrato da nossa sociedade, mas não é. E gostaria também de ressaltar, professor Ronaldo, que a política de cotas é uma política que ela foi inserida também nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos teve um período histórico de segregação racial. E na África do Sul também, que teve o apartheid. Então, ambos os países, eles inseriram políticas de cotas para tentar esse reparo histórico, né? Não que a gente tenha passado por um processo de segregação, mas passamos por um processo histórico de exploração, e como o professor Luiz explanou para nós, também assim, não se teve nenhum reparo histórico com o negro, né? Não só com o negro, com os povos indígenas também. Então, assim, eu acho que é importante a gente olhar para as políticas de cotas como uma possibilidade de uma nova geração futura. É verdade, sim. Eu acho que isso é muito importante também. E há quem é contra essa política de cota, né? Porque rebate no direito constitucional que todos são iguais perante a lei, né? Porém, a gente sabe que o Brasil é um país totalmente desigual, né? A gente, no sentido prático da coisa, a gente sabe como é que funciona, né? A gente sabe da realidade, até em sala de aula. Infelizmente, né? Porque afinal de contas a
a Carta de 88, né, que é a Constituição Cidadã, a carta mais moderna, que garante vários direitos fundamentais, elogiada pelas organizações mundiais, infelizmente ela não vê ela ser aplicada na prática. Ela é muito boa, entretanto não é aplicável. E é exatamente isso que a gente está buscando, aplicar a Constituição de forma com equidade, respeito e justiça para a população. Bom, pessoal, olha, infelizmente o finalzinho do vídeo não está muito bom, porque, como todos perceberam, assim, as imagens estavam travando em virtude da conexão, mas o áudio ficou ok, a gente conseguiu transmitir todo o conteúdo que a gente queria, certo? E neste momento, o que eu quero fazer primeiro? Agradecer novamente a participação do professor Rideu, da professora Ana Paula, do professor Luiz Carlos, por ter feito essa contribuição para essa discussão tão importante que é o estudo das relações étnico-raciais, ok? Vale lembrar que todas as atividades do CEJA estão disponíveis no canal do Facebook oficial da escola, ok? Ou vocês podem estar entrando em contato na secretaria pelos telefones que estão disponíveis para todo mundo nas redes sociais ou nas próprias divulgações da escola, ok? Muito obrigado a todos. Para todos aqueles que também não são nossos alunos, é um privilégio de vocês terem visto também mais esse conteúdo para poder estar contextualizando e poder estar trabalhando mais sobre essa questão tão importante que é o ERER. Ok? Então, todas as atividades estão lá. Depois também a gente vai estar trazendo mais conteúdo e, é claro, sigam os canais do professor Ronaldo de Faria, né? Facebook, Twitter, Instagram e o nosso glorioso canal do YouTube. Tá certo? Então, fiquem com Jesus e vamos junto caminhar sempre para frente. Ok? Então, um abraço e vamos lá.